gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Samuel. Vamos encontrar o altar de Ana. 1 Samuel capítulo 1. Uma das coisas que Satanás mais projeta para mim e para você é que nós fechemos o nosso coração para o Senhor. É que em nosso coração existam sentimentos inadequados ao Espírito Santo de Deus. Porque Jesus que diz que do coração vêm as coisas ruins, mas também do coração vêm as boas coisas. Então nós precisamos trabalhar acirradamente para que o nosso coração seja um lugar de uma hospedagem favorável ao Espírito Santo de Deus. Amém? Samuel capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e do outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções para Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Podemos assentar. Diga comigo, embora. O texto começa falando de uma família que havia uma situação indesejada nessa família. A mulher mais amada e querida, a mulher preferida, provavelmente a primeira escolhida, ela tinha uma proibição da parte de Deus. Ela não podia ter filhos, e na época não ter filhos era a pior vergonha para uma mulher e a pior humilhação para uma mulher, porque a riqueza do homem era caracterizada pela quantidade de filhos. Você pode ver em Salmos, os filhos os receberão na porta, caracterizada pela abundância de filhos, diferente da nossa sociedade hoje em dia. Então a Bíblia diz assim, que este homem ele tinha duas mulheres e ele dava as porções para o sacrifício. Então era ordenado que naquele dia, naqueles dias de festa, seja quaisquer festas que fosse, que eles deviam comparecer, em Siló, que era o lugar onde estava o altar do Senhor, ali eles deveriam comparecer diante do Senhor, trazendo aquilo que era devido a Deus, dependendo da festa, aquilo que deveria ser entregue. E então Eucana dava a parte de Penina, dava a parte dos filhos e filhas, e ele olhava para Ana e dava uma parte muito maior para ela. E ela ia sacrificar e colocar diante de Deus aquela oferta, aquele sacrifício e entregar ao Senhor. Todo ano. Isso foi durante muitos anos. Só que havia algo em Ana que não ia bem. Existem, às vezes, coisas em nós que não vão bem. Nós viemos ao culto, nós adoramos ao Senhor, nós viemos ao culto de domingo, de quarta, participamos do culto de oração, participamos da campanha, mas existem coisas dentro de nós que tem a questão do embora. Embora o Senhor havia lhe cerrado a madre. Minha vida é boa, embora, alguns poderiam dizer, está tudo bem comigo, embora... Sempre tem um mas, um contudo, um entretanto. E a Bíblia diz assim que Ana começa a ficar incomodada em buscar a Deus e ter uma situação mal resolvida em sua vida. Isso é totalmente normal. É normal quando nós estamos na presença de Deus e buscando o Senhor, e nós olhamos para a nossa vida e percebemos situações que não estão adequadas. Você olha para a Escritura, olha para aquilo que você tem ouvido no templo, e você olha para a sua vida e você vê uma inadequação. Isso tem que nos constranger, e isso precisa nos incomodar. Ana começa com incômodo. Ela começa a ficar incomodada em cultuar a Deus, mas aquele pesar no coração. Existem muitas pessoas que estão cultuando a Deus, que estão entregando o seu melhor ao Senhor,
que estão entregando a parte melhor da sua vida a Deus, mas existem coisas na sua história que não estão resolvidas, e elas começam a ficar incomodadas. Esse incômodo, por algumas questões, é até favorável, desde que esse incômodo mostre a cada um de nós aquilo que precisamos fazer. O incômodo que sentimos na presença de Deus é favorável. Quando nós olhamos para aquilo que Deus tem dito para nós, para aquilo que Deus tem falado, para as promessas da Escritura, e olhamos para a nossa vida, ficamos incomodados, ficamos desconfortáveis. Esse desconforto é salutar. Por quê? Porque esse desconforto vai nos levar e vai nos conduzir a acertarmos os ponteiros, a acertarmos a situação. O que não pode acontecer? Que esse desconforto tenha algo exterior negativo. O desconforto é bom, vou dizer de novo, é favorável, é até aproveitável ao Espírito Santo. Quando nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a Escritura, olhamos para a nossa história e olhamos para a Palavra de Deus, e então nós ficamos inconformados e dizemos, como é possível? Isso não é possível. Eu preciso buscar uma mudança, eu preciso buscar uma transformação. Eu preciso isso que está escrito, eu preciso disso que Deus fala comigo. Isso é totalmente saudável, tanto para mim quanto para você. Mas acontece que Satanás olha do lado de fora, para o lado de dentro, e ele percebe que ele pode dar uma apimentada nessa situação. Ele pode transformar o desconforto em rebelião. Ele pode transformar essa situação, visível às vezes no meio de nós, numa situação contrária ao Espírito Santo de Deus. De que maneira? De que maneira Satanás faz com que o nosso progresso, da nossa ótica, o progresso da conscientização, o progresso do nosso amadurecimento, se reverta contra a nossa história, contra o nosso progresso? De que maneira Satanás olha para mim e para você e nos vê totalmente definidos e decididos, dizendo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, a minha vida não está conciliada à palavra, existem coisas que não estão se falando entre si, a minha vida, a minha história, a minha prática, o que eu vivo não está em comunicação direta com o Evangelho. Eu preciso mudar essa situação. A minha vida e a palavra não estão se comunicando, elas não estão se falando. E então o Espírito Santo trabalha com esse convencimento e nos prepara para nos arrojar para a fonte, para a mesa do pão, para que consigamos acreditarmos nesse projeto maravilhoso de Deus, que é a reconstrução da nossa história. Então Satanás olha para mim e para você, e ele vê essa inconformidade, ele vê essa inconformação, e ele olha e vê que ele pode dar uma apimentada, que ele pode colocar algumas situações indesejadas, que ele pode transformar a sua conscientização em amargura. Ele pode transformar a sua inconformidade em revolta. E ele diz, eu vou fazer isso. De que maneira ele faz isso? Com pessoas. Ele usa pessoas para transformar uma obra que é feita pela palavra. Uma obra que está nas mãos do Espírito Santo, para atrair você e a mim para pessoas. E a Bíblia diz assim, que Ana sacrificava e havia aquela inconformidade no coração dela. E a Bíblia diz assim, eu quero que você leia comigo no versículo de número 6. E a sua rival, eu quero que você pense nas rivalidades que você tem da vida. As suas rivalidades, elas devem parar você, ou devem ser um gatilho, uma engrenagem para você continuar e ser melhor do que você é. Quantas rivalidades nós temos na nossa vida? Maior não é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. As rivalidades nunca foram permitidas acontecer conosco para nos parar. A rivalidade nunca, jamais foram permitidas acontecer conosco para que nós possamos desistir. Por quê? Porque a Escritura diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A sua rival, parte da família dela, a irritava excessivamente. Cuidado com as suas irritações. Cuidado com o seu nervosismo. A Bíblia diz assim,
e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu quero que você abra comigo, fica aberto em 1 Samuel, vá comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós somos seres humanos e nós temos sentimentos e temos emoções. Infelizmente, às vezes, as emoções que nós possuímos não são favoráveis à nossa vida. Nós iramos. Temos ira. E eu disse aqui esses dias para você, muito cuidado quando você vai agir em nome da ira. Muito cuidado quando você fala ainda irado, quando você age ainda irado, quando você toma uma decisão ainda irado. Muito cuidado com a ira. A ira não é bem-vinda. A ira é algo humano. A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível ser humano sentir a ira e não pecar. Para que ela seja apenas momentânea. E quando a sobriedade vier, ela possa eliminar. Peraí um pouquinho. Irai-vos e não pequeis. Existe uma distância entre você estar irado e você alimentar aquela ira, e você não ter óleo para combater aquela ira, não ter unção, não ter palavra, não ter o necessário do Espírito Santo e começar uma sessão de pecados. Quando é que eu começo a pecar com a ira? Quando ela cria fundamentos dentro do meu racional. Quando ela começa a levantar argumentos. Por exemplo, você está certo, isso não dá para aguentar, vamos lá, e assim por diante. Quando a ira começa a levantar fundamentos na sua vida, comprometendo as suas faculdades, comprometendo as suas emoções, então você começa a trajetória do pecado. Quando a ira começa a convencer você, quando ela começa a tomar uma posição de absolutismo na sua vida, de absolutismo na sua alma, você começa a ficar comprometido com a ira, você inicia o processo do seu pecado. Então, ira, mas não peque. Não permita que ela seja um câncer que vá disseminando revolta, angústia, amargura, insensatez para toda a sua alma. Ela tem que estar encapsulada. Fala, a ira tem que ser encapsulada. O médico diz assim, que bom. As células, o câncer estava encapsulado, não esparramou. A sua ira tem que estar encapsulada. Não precisa permitir que essa ira dilacere sua alma, para que você possa pecar. Nós podemos contar com o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, irai-vos e não. Aí ele diz como fazemos isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Entre ira e pecado existe algo no meio que se chama tempo. Não permita que você fique por algum tempo irado. Ou seja, não vá dormir digerindo aquilo. Não levante no outro dia digerindo aquilo. Não passe aquilo. Não fique remoendo aquilo. Por quê? Porque então vai vir o pecado. Existem pessoas que quando elas estão passando por uma situação e elas estão numa avalanche de ira, elas ficam martelando a mente delas diariamente sobre aquele assunto e sobre aquela situação, pontuando, martelando, o humor cai lá embaixo, a situação fica desfavorável, fica mal-humorado, fica azedo, fica, e aí não dá lugar para o Espírito Santo operar. Aí ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Ou seja, se você deixar a ira engrenar na sua vida, e ali fazer morada, comprometendo os ofícios da sua alma, é um lugar para o diabo. Ira adormecida, um lugar para o diabo. E aí o que o diabo vai fazer? Não deis lugar para o diabo. Não deis lugar para o diabo. Por quê? Porque a ira, ela traz a amargura. A Bíblia diz assim no versículo 31.
toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria seja tirada do meio de vocês. É isso que o apóstolo diz. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a amargura. Sobre a necessidade de você ter um coração limpo. Ana frequentava o altar em Siló, mas ela não tinha encontrado o altar que era dela. Ana sacrificava ano após ano, mas nunca havia oferecido aquilo que Deus queria. Queria perguntar uma coisa para você, se o Deus que você serve mudou. Não. O Deus que você serve ainda continua querendo o seu coração. Ele ainda continua querendo a sua alma. Ele ainda continua querendo que você coloque diante dele toda a sua tristeza, toda a sua angústia, tudo aquilo que é inconformável, tudo aquilo que você não consegue se conformar, tudo aquilo que você não consegue se adequar. Ele quer que você consagre isso e coloque isso nas mãos dele. Por quê? Porque a amargura, ela cria raiz. A amargura é um ressentimento com respeito à vida. É algo que você não gosta, aquilo não desceu, não digeriu. Existem crentes dentro da igreja que eles estão amargurados, mas não são conscientes. Eles estão sofrendo porque não tiveram a vida de sucesso que gostariam. Porque se sentem fracassados e frustrados, mas eles não conseguem assumir a frustração que têm. Eles estão dia após dia dentro da igreja. Eles estão dia após dia cultuando a Deus. Mas aquela situação má, digesta, não digeriu. Aquela tristeza, aquele desfalecimento por pouco, aquela tristeza por menos ainda, aquele problema que desmonta o crente. De onde é que vem? Se não de uma alma que não conseguiu interpretar, não conseguiu entender a autofrustração. Ana, por anos, comparecia diante de Deus, mas tinha uma alma frustrada. Ana cantava junto com os que cantavam, Ana louvava a Deus, Ana sacrificava, mas o coração dela estava frustrado. Quantas pessoas que gostariam de ter um bom casamento e não tiveram? Gostariam de ter tido uma boa profissão, uma ascensão na sua profissão e não tiveram? Pessoas que gostariam de ter filhos melhores e não tiveram? Eu quero dizer, esses ressentimentos acumulados, eles vão tirar de você o espírito. Eles vão tirar de você o lugar e a habitação do Senhor. Olhe para a sua vida e vê a frustração. Quem sabe você olha para o seu casamento e você vai vivendo aquela vida, sabe, aquela vida cotidiana, sem alegria, sem glória, sem graça, sem fervor, sem festa na alma. E você vai vivendo a sua vida inconformado, às vezes até, com aquilo que você fez no passado. Inconformado com as suas atitudes e reações daquelas que você viveu lá atrás. E você não se conforma por ter bagunçado a sua vida. Você não se conforma por ter te trazido tantos males. Você acha que isso faz bem? Uma coisa é nós termos reações conclusivas, das quais nós concluímos e nos arrependemos. Outra coisa é você ficar espetando a sua alma com aquilo que já foi, com aquilo que já aconteceu. O que nós precisamos entender é identificarmos as nossas frustrações. Frustração, quem sabe, você gostaria de ter tido um dom e não teve. Você gostaria de ter uma ascensão no reino e não teve. Gostaria de ter recebido 5 talentos, recebeu um só. Quantas frustrações são semeadas na mente de alguns crentes? Gostaria de ter preservado aquele primeiro casamento. Gostaria de ter agido lá daquela maneira, de uma maneira diferente em Cristo. Você precisa identificar as suas frustrações, porque elas são ressentimentos contra a vida. E ressentimentos contra a vida são ressentimentos contra Deus. Seu humor vai se abatendo, sua alegria vai definhando, sua paz
vai se transformando numa comodidade. Você vai ficando acomodado. A palavra não vai falando mais. O Espírito Santo não te aquece mais. O louvor não faz a sua alma e o seu coração vibrar. A paixão por Cristo começa a diminuir. Por quê? Porque existe uma frustração não confessada, não dita. Um pão amanhecido que nem amanhecido é. Já ficou duro há muito tempo. Identifique as suas frustrações. Não adiantava Ana apresentar o melhor. O melhor da família ia parar nas mãos de Ana. Mas o coração de Ana não acompanhava aquele culto. Quantas vezes nós ouvimos da palavra que Deus nos ama e que Deus tem uma festa para realizar dentro de nós e que a nossa maior alegria deve ser o nome escrito no livro da vida, mas nós não conseguimos fazer parte de tudo isso. A nossa tristeza parece nos sucumbir, a nossa angústia parece um selo e um peso sobre as nossas vidas. Por quê? Porque um dia você foi convencido de suas fraquezas, de suas debilidades, de suas falências, mas você não as deu na mão do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você: as suas fraquezas, falências e debilidades, quando não são colocadas na mão do Espírito Santo, vai cair na mão do diabo. Todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas revoltas, todas as nossas indignações, não podem ficar dentro do nosso coração. Rapidinho, sabe aquela tinta que seca rapidinho? Rapidinho vai endurecer seu coração. Não brinque com a amargura, não brinque com o ressentimento, com a vida, com atos, com feitos, não brinque. Se você tem uma amargura com respeito a uma pessoa, trabalhe sobre isso. Mas pastor, eu não sinto raiva. Quem disse que eu estou falando de raiva? Eu estou falando de ressentimentos, eu estou falando de dores. É disso que nós estamos falando, de dores na alma, de dívidas que as pessoas contraíram com você, que elas deveriam a você, mas não pagaram. Dívidas de amor, de carinho, de cuidado, de zelo, dívidas de paixão, dívidas de ser humano. Quando nós não recebemos aquilo que nos é de direito, nós ficamos ressentidos. Muito cuidado com os ressentimentos. Muito cuidado com os ressentimentos. Quero que você vá comigo em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Versículo de número 15. Quando você contempla a amargura, você se priva da graça de Deus. A graça de Deus é o quê? É esse coração perdoador. É um coração sonhador. É um coração feliz com o dia a dia. Um coração com graça. É um coração que ama todas as pessoas, independente. Consegue amar até o inimigo, ora pelos inimigos, ora por aquele que se persegue. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus faz com que nós sejamos felizes com aquele que temos e não com aquilo que temos. A graça de Deus nos faz ser completos. Quando Cristo completa o nosso coração, Ele nos enche de graça. E não importa aquilo que nos cerca, não arrancará Cristo do centro. E quando você percebe que Cristo está saindo do centro, ressentimentos, amarguras, sentimentos estão brotando dentro do seu coração, rapidamente você bate os seus joelhos no chão e você clama por um milagre e você clama por restauração, porque jamais o meu e o seu coração serão dos sofrimentos. Amém? Diga, meu coração nunca vai ser do sofrimento. Ele tem dono. Ele foi comprado por um alto preço. Não foi alugado, não foi arrendado, foi comprado pelo sangue de Cristo, pela vida de Cristo. Então o meu coração e o seu coração não podem abrir espaço para ressentimento e para amargura. Os problemas eles passam, só que eles não podem passar e levar a nossa fé, não podem levar a graça de Deus, não podem levar o nosso amor, não podem levar a nossa segurança. Ninguém se prive da graça de Deus. Escolha a graça de Deus ou o ressentimento. A graça de Deus ou a amargura, a graça de Deus ou a vingança, a graça de Deus ou seus direitos, a graça de Deus ou...
Escolha. Você não se arrependerá em optar pela graça de Deus, porque ela é quem vai mover, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. É ela quem vai viabilizar as suas bênçãos. É ela quem vai nos dar condições de chegarmos aonde temos que chegar. A Bíblia diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando. Brota igual erva daninha. Contamina. Começa pequeno, quando vê já tomou conta. Brotando, causa perturbação. Alma perturbada, alma angustiada, alma inquieta, alma insegura, alma com uma má digestão, não estou bem, eu não sei o que eu tenho, estou assim meio irritado, parece que eu estou assim num período pré-menstrual da alma, não estou bem, parece, e essa irritabilidade às vezes se torna visível. O que nos falta? Vomitarmos aquilo que existe dentro de nós, vomitarmos os nossos ressentimentos, vomitarmos as nossas amarguras, para que ninguém se prive da graça de Deus, porque a amargura brotando, ela contamina toda a alma, ela traz contaminação, tanto para o lado de dentro e para o lado de fora. Quando é que você se preserva, se guarda e se livra com mais facilidade da amargura? Quando você não tem você no centro da sua vida, e muito menos pessoas. Fica muito mais fácil a centralização de Cristo, e muito mais fácil o perdão, muito mais fácil a graça, muito mais fácil essa volúpia da graça, que te faz caminhar ao invés de estagnar, que te faz sonhar e acreditar mesmo em meio ao deserto, que te faz confiar em Deus e não nas circunstâncias. É a graça de Deus que nos viabiliza a continuarmos e a perseverarmos. Eu quero que você volte comigo em 1 Samuel. A Bíblia diz assim, que Ana estava sendo provocada do lado de fora. Satanás fará de tudo para te provocar do lado de fora. Um falatório, uma conversação, uma ação, uma. A Bíblia diz que isso deu certo em Ana. Versículo 7, assim, ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Ela tinha a melhor porção e tinha a irritação. Por isso chorava e não comia. Por que Ana dava ouvido a Penina? Porque ela frequentava o altar em Siló. Mas o Deus de Siló não frequentava o altar dela. Quem sabe você vem cultuar Deus, mas o Deus da igreja, o Emanuel, ele não tem um culto dentro de você. Isso resolve alguma coisa? Você entrar e sair dos cultos e não rasgar seu coração, e não abrir seu coração. Ana começa a manifestar humanamente a sua amargura e o seu ressentimento. Ana precisava de um altar, mas não aquele em Siló. Ana precisava descobrir um altar que era só dela. Um altar que ela não oferecesse aquilo que seria de melhor vindo de Eucana, mas aquilo que fosse dela. Quem sabe você no culto canta canções que alguém escreveu. Você ouve uma palavra que você não entende nada. Onde está o seu culto? Onde estão as nossas palavras? Onde estão as nossas canções? Quando você canta a canção que alguém escreveu, mas você canta com paixão, fazendo daquelas palavras as suas palavras. E da mesma maneira, o Espírito intercede pelas nossas fraquezas diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Todos os ressentimentos, amarguras e debilidades que não são colocadas diante de Deus, Satanás vai fermentá-las e vai atacar você por meio daquela situação. O Espírito Santo foi nos dado para interceder diante de Deus pelas nossas dores, debilidades, para nos consolar, para nos ajudar. E Ele faz isso muitas vezes com gemidos inexprimíveis, que eu e você não conseguimos interpretar. Porque todo esse trabalho, para que eu e você sejamos livres de sentimentos que não temos condições de dominar, de amarguras que não temos condições de nos libertar. Quando ela chega bem pequena. Mas quando ela cresce, ela brota e domina tudo. E aí? Só o Espírito Santo para te ajudar.
E o Espírito Santo vai fazer isso aleatoriamente? Não. Você vai precisar dobrar o seu joelho no chão. E com aquele coração duro. E não sentindo nada. Não sentindo alegria, não sentindo vontade de orar. Revoltado, abatido, indignado. Com aquela frieza na alma. Você vai dobrar o joelho no chão. E você vai dizer: Deus, se o Senhor não me socorrer, eu não sei o que vai ser de mim. Estou morrendo. Eu estou sendo engolido pelos meus sentimentos. Deus, eu estou morrendo. Deus, está tudo escuro aqui dentro. Mas eu ainda consigo lembrar dos tempos de glória. Eu ainda consigo lembrar do jardim que havia, hoje coberto por ervas daninhas. Eu ainda consigo lembrar do cheiro da canela, do fogo e da paixão por ti. Eu ainda consigo lembrar do ciprestre, Senhor, que é a força, que a madeira forte que fez a arca. Eu ainda consigo lembrar do cálamo, do aloés, da mirra conservadora. Eu ainda consigo lembrar, eu quero isso de volta, Deus. Eu quero a minha paixão. Eu não vivo sem estar bem com o Senhor. Eu não vivo sem ter a minha alma limpa. Eu quero ver Deus, mas o meu coração está sujo, está endurecido. A minha alma está indignada. Eu estou morrendo. E existem algumas pessoas que podem mudar até o verbo. Elas dizem assim: Deus, eu morri. Eu morri. Eu me lembro de uma maneira muito distante do tempo em que o Senhor governava na minha alma, de quando havia alegria, de quando havia festa, de quando a fé sobejava, de quando a paz havia para mim e para todo mundo, até para os inimigos, de quando a força era algo que estava nos meus punhos, nos meus braços, era algo que dominava, quando os sonhos e o ânimo, quando eu levantava de manhã, Deus, eu tinha força, alegria e projeto para realizar, e tudo para a tua glória. Eu tenho saudades disso. Hein? Quanto tempo mais você não vive esse altar particular só seu? Esse altar que o sacrifício é o seu coração, o sacrifício é a sua alma. Esse altar onde todos os dias lá está o Espírito Santo, recebendo e tomando o que há: angústia, dor, amargura, ressentimento, ou então festa, alegria, louvor e fé, e leva diante de Deus, seja com gemidos inexprimíveis, ou seja com glória e alegria. Seja o que for, o Espírito Santo quer que minha alma e sua alma seja o altar onde nós colocamos diante de Deus aquilo que temos aqui dentro. Eu não preciso forjar, eu não preciso fingir que eu tenho algo que eu não tenho. Eu não preciso disso. Eu tenho que chegar diante dele e dizer assim: eu estou arrasado, estou mal, estou frustrado, estou abatido, estou ressentida, estou magoada, estou ferida, estou indignada, estou triste, estou morrendo. É só isso que ele quer. Eu não consigo nem gostar de mim, eu não consigo nem me aprovar. Tem dia que eu sinto um nervosismo, e as pessoas que estão ao meu redor que sofrem, mas eu as amo, não quero fazer mal a elas, porque eu daria a minha vida por elas, mas eu acabo fazendo mal a elas. Por quê? Porque o mal exala, é brotante, brota dentro de mim. Encontre o altar de Ana. Encontre o altar de Ana. Mas que nesse altar não esteja escrito o nome Ana, mas o seu nome. Encontre o altar onde o seu coração seja o holocausto, seja o sacrifício, seja a oferta, seja a entrega. Ana frequentava o templo, mas ela não estava ali. Pessoas que frequentam a igreja, mas nunca estão ali. Seus corações foram arrebatados pelo sofrimento. Seus corações estão presos pela dúvida. Seus corações estão sedentos de Deus, mas distante, muito distante da fonte de água viva. Ana começa a ficar mal e ruim, mas ela não fica acordada e nem desperta. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que um dia conseguiu desprender-se dos laços da amargura, saiba, essa foi uma obra gigantesca do Espírito Santo de Deus, que te socorreu a tempo. Ana perdurou muito tempo na amargura e no ressentimento.
Ela não conseguia mais sair da situação. Ela precisava de um mensageiro, ela precisava de um intérprete, ela precisava de alguém que olhasse para ela e abrisse os olhos dela. E a Bíblia diz que esse foi o seu marido. É muito triste quando você vê conivência no meio das famílias. Eu não digo companheirismo. O companheirismo deve existir entre cônjuges, em pai e filhos, mas conivência é um dos maiores erros existentes na família. Onde um cônjuge olha para o outro e o vê definhando. Onde filhos olham para os seus pais e pais olham para os seus filhos e os veem definhando e não fazem nada. Não oram, não alertam, não clamam, não despertam, não trabalham para que a coisa mude. E a Bíblia diz que Eucana foi instrumento de Deus na vida de Ana. E ele diz no versículo de número 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana sabia o porquê amargura e porque Ana estava nesse estado. Naquele momento, Ana começa a pensar sobre todas as coisas boas que ela ainda tinha na vida dela. O Espírito Santo começa a mostrar para você que não tem nada perdido, que não tem nada definhando, que não tem nada destruído. É só um rebuliço santo. É só um rebuliço santo. O osso. Um barulho enorme para que o osso chegue ao seu osso. É só um rebuliço celestial. As coisas pareciam no lugar, mas estavam fora de lugar. Então Deus quer colocá-las no lugar. Ana não imaginava que ela seria a mãe do próximo homem, que seria sacerdote, juiz e teria o governo da nação de Israel. Um dos homens mais ímpar da Escritura. Ela não imaginava. A Bíblia diz assim, no versículo 9. Então Ana se levantou, e eu quero que você preste muita atenção nisso, que nós vamos terminar aqui. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não fingiu que estava sentindo-se bem, que estava alegre, não cantou, ela deu aquilo que ela tinha dentro de si, lágrimas e amargura. Deus não quer aquilo que você não tem, Ele só quer aquilo que você tem, seja o que for. Ressentimento, amargura, revolta, seja, confesso, é isso que Ele quer. Agora presta atenção nela. Ana estava tão liberta que ela pede algo para entregar. Sabe quando é que você fica livre da amargura? Quando não existe mais o que os outros vão dizer, o que os outros estão falando. Quando não existe mais essa preocupação com as peninas da vida. Quando não existe mais essa questão de mostrar para alguém, de revelar para alguém. A amargura saiu. Quando tudo aquilo que você deseja é que o nome dele seja glorificado. Quando tudo aquilo que você deseja é devolver para ele algo que você não quer para você mais, você quer para entregar para ele. Quando a amargura se foi? Quando se vai o apego. Quando não se tem mais apego. Naquele momento, Ana não tinha mais o apego por uma criança. Ana não tinha mais a necessidade de uma criança. Ana não tinha mais a dependência de ter um filho. Naquele momento do voto, ela diz: Deus, eu quero um filho homem, só que eu vou entregar ele para o Senhor. Ele vai ser seu. Todos os dias de sua vida, ele será somente do Senhor, e sobre a cabeça dele, ele será nazireu, não passará navalha. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o seu casamento não for mais questão de orgulho, de soberba, de vaidade, de interesse, quando for para a glória de Deus, tudo vai dar certo. Quando o seu sucesso não for mais para mostrar para os outros, quando o seu sucesso não for mais para a sua vaidade, você vai receber. Quando o seu bem-estar, quando o seu conforto não for mais para o sossego, não for mais porque você não tem coragem de enfrentar desafios, você vai receber. Quando a sua paz
for apenas para ter Cristo, ela vai chegar. Quando a solução dos problemas for para a glória de Deus, e não houver mais aquele desespero humano, ela vai acontecer. Tem que ser para Ele, porque tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Tudo. Quando Ana entendeu isso, ela alcançou a petição do seu milagre. Eu queria perguntar uma coisa para você. Esse problema que você está vivendo agora, tire dele todas as cordas e correntes que estão vinculadas ao egocentrismo, ao egoísmo, à soberba, à vaidade. Vai acabar a revolta. Acabando a revolta, vai ser para a glória de Deus. Não vai haver mais amargura, não vai haver mais ressentimento. Não vai haver mais a questão de, porque eu quero, porque tem que acontecer, porque isso é justiça, porque isso é impossível, porque isso. Quando você perder esse ressentimento, essa amargura do seu coração, e quando você disser assim, Deus, é tudo para a tua glória, vou devolver para o Senhor, Pai. Tudo que vier é teu, não é meu, não é para eu desfrutar, é tudo para a tua glória. Ana entendeu isso. Que a única maneira de nós alcançarmos a bênção de Deus é quando é para Deus. Quando tiver a sua bênção vinculada à sua vaidade, ao seu egocentrismo, à sua superação, você quer superação, você quer uma abordagem particular sobre o problema, você quer se enaltecer, você se sentiu humilhado. Qual é o problema de se sentir humilhado? A Bíblia diz que os humilhados vão ser exaltados. E aí você se sente humilhado, você fica revoltado, você fica ressentido, aí não é para a glória de Deus, mas você não está mais humilhado. Você diz, Senhor, eis-me aqui, para aquilo que vier, para aquilo que o Senhor quiser, porque é para a tua glória. Não mais para mim, nem para você, para Deus. A Bíblia diz assim, fez um voto 11, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor, não vai ser para mim, não vai ser meu. Seus filhos não são para você. Seu casamento não é para você. Seus bens não são para você. Senhor, é para ti. É tão simples. A solução dos seus problemas está nesta passagem de Ana, onde você encontra um altar particular, onde você coloca o seu coração diante de Deus, dizendo, Senhor, chega de ressentimento, de amargura, chega de projeção, chega dessa abordagem particular, que tudo na minha vida eu abordo de uma maneira particular, eu não consigo ver nada espiritualmente. Quando é que Ana orava? Nenhuma vez, mas ela sacrificava. Por quê? Porque não existe oração sem abertura de coração. Não existe oração sem confissão. Você pode orar a oração mais linda. Se nessa oração não existir o seu coração, o conteúdo do seu coração, Deus não ouve, não é oração. A oração é aquilo que existe agora dentro de você. Essa é a oração. Não, você come a comida que... não, come a comida fresca de hoje, não é verdade? A oração não é aquilo que você achou que um dia teve, ou acha que amanhã vai ter. A oração é o agora. É aquilo que você tem dentro do seu coração agora. Isso é oração. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você confessasse os seus ressentimentos da vida. Suas frustrações. Pessoas aqui nesta noite com corações ressentidos, com situações mal resolvidas. Quem sabe você já adquiriu essa habilidade de colocar tudo aos pés do Senhor. Que bom. Que bom que você consegue abrir o seu coração a Deus. Mas o Senhor quer ouvir sua oração nesta noite. Dizendo, Senhor, chega. Chega de sofrer. Por causa da minha vergonha, por causa da minha soberba, porque eu estou humilhado, porque eu estou ressentido. Chega. Eu descobri, Deus, que o meu sofrimento é por causa das peninas. Por causa das peninas da vida. Quantas coisas Satanás tem conseguido fermentar no seu coração.
Quantas coisas Satanás tem conseguido colocar dentro da sua alma e dentro do seu coração. Que os nossos problemas, que as nossas situações sejam limpas dentro de nós. Que as nossas buscas e necessidades sejam limpas e não infeccionadas pelas tramas de Satanás, pelo fermento de Satanás. Que você consiga amar, alegrar-se, ser feliz, ter graça, ter favor, ter festa dentro de ti mesmo. Que você consiga dia após dia, dia após dia, encontrar o teu altar particular, onde você olha para você e vê aquilo que não está bem. Nenhum de nós estamos 100% bem nesta noite, porque não há. Então coloque diante do Senhor aquilo que não está bom. Coloque diante dele. Faça a sua oração particular. Faça a sua oração de coração. Abra o seu coração para ele. Peça ao Espírito Santo para quebrar cadeias, quebrar grilhões dessa necessidade com a vaidade, com a soberba, com a frustração, com o ressentimento. Em nome de Jesus. A última fase do perdão é a presença da alegria. Essa é a última fase do perdão. Onde ainda há tristeza, onde ainda há pesar, o perdão não se concluiu. Onde há perdão, existe alegria, como o Senhor diz na parábola, de perdoar a dívida, ânimo para investir. A última fase do perdão é a alegria. Coloque diante do Senhor os seus ressentimentos, a sua frustração. Quem sabe você gostaria de ser uma pessoa melhor e não é. De ser um profissional melhor, de ser um marido, de ter uma esposa melhor, de ter filhos melhores. Cuidado com a frustração e o ressentimento, eles se tornarão amargura. Abra o seu coração para aquele que te cura, para aquele que te liberta. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que comparece diante de Deus pelas nossas dores, fraquezas e debilidades. É o que nós precisamos. Quantas vezes nós nos encontramos em situações das quais perdemos o governo, perdemos a autoridade para mandar embora a tristeza, a dor e a angústia, e somos socorridos pelo Senhor. Somos socorridos pela graça. Então temos de volta aquele coração gostoso, como diz Zaqueu. Ó Deus, queremos ter um coração gostoso para a Tua presença. Queremos receber-Te gostoso na nossa alma. Queremos poder alegrar na Tua presença. Queremos poder ser felizes junto contigo. Queremos olhar para as coisas como secundárias, como demais. E apenas o Senhor prioridade. Ó Espírito Santo de Deus, nos faz livres, livres do domínio da pertinência da amargura, do domínio da pertinência do ressentimento. Nos faz livres, Deus. Nos dê asas como de águia, para que possamos ser livres. Livres para Te adorarmos. Livres para não ser contaminados. Que todas as nossas conclusões, daquilo que não temos, daquilo que nos é vetado, Senhor, vedado, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, que seja apenas a critério de conscientização. E que nunca Satanás consiga nos irritar. E que nunca Satanás consiga derramar sementes de malignidade na nossa alma, onde nós ficamos azedos como Asaf. Onde ficamos ressentidos, inconformados, indignados. Nós Te pedimos perdão. Perdão por toda a indignação. Perdão por toda a tristeza, por toda a amargura. Perdão por toda a mornidão proveniente, Deus, da indignação. Perdão por toda a frieza espiritual proveniente por ressentimentos. Eu quero que você se coloque de pé. Põe a mão no seu coração.
Feche os seus olhos. Que o meu e seu coração possa, todos os dias, ser um lugar favorável à abordagem do Espírito Santo. Que o meu e seu coração nunca permita-se contaminar, nunca permita-se que a ira dormite em nós. Que nós não possamos perder a força. Que nós não possamos perder o apetite pela palavra. Trocar a alegria pela tristeza, como fez Ana. Quantas vezes você chega no culto e não há mais apetite pela palavra? Você tem inapetência pela palavra, porque o seu coração está amargurado e ressentido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa fazer nesta noite uma limpeza no seu coração. Que Deus possa limpar o seu coração de todo mecanismo de ira, de raiva, de ressentimento. Que Deus possa limpar o seu coração de todas aquelas situações mórbidas e destrutivas, que são aqueles pensamentos e aqueles sentimentos secundários. Aquelas perturbações, onde você permite que a sua mente divague, imaginando coisas, achando coisas. Em nome de Jesus. Que Satanás possa limpar os olhos nesta noite. Que o Senhor possa limpar os olhos nesta noite daquilo que Satanás tem obscurecido. Porque Satanás tem sujado os olhos de muitas pessoas. Muitas pessoas estão vendo o que não é. Em nome de Jesus, que o Senhor possa limpar aquilo que Satanás tem colocado nos seus olhos. Em nome de Jesus. Que você possa mudar a sua ótica agora. Sua ótica de acusação, sua ótica de culpa, a sua ótica de condenação, que o Senhor possa limpar agora dos seus olhos. Que você possa abrir o seu coração, que os nossos olhos recebam o colírio dos céus, e que em nome de Jesus nós possamos ter olhos apenas para Deus. Que o Senhor venha lavar tudo aquilo que Satanás tem feito na nossa vida. Diga, Pai, em nome de Jesus, o meu coração é o altar que o Senhor espera que esteja aberto todos os dias em funcionamento. Em nome de Jesus, eu te peço que o meu coração não se demore para confessar, para colocar para fora tudo aquilo que há dentro de mim. Em nome de Jesus, que o meu culto seja a minha verdade. Levante a sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra de Deus venha nos abençoar, venha nos dar o livramento, a liberdade e a libertação, e que nós sejamos prósperos emocionalmente, prósperos espiritualmente, e que o Senhor nos fortaleça, nos ajude e nos encha de graça, em nome de Jesus. Amém?